Fibrose cística, como sabem, é uma doença genética que basicamente faz o meu corpo produzir uma cacetada de muco. Curiosidade, eu tenho que tomar muito cuidado com outras pessoas com fibrose. A regra é que temos que ficar a 6 passos de distância porque podemos acabar pegando bactéria uns dos outros. Oi, bom dia. O meu nome é Raila e juntamente com a Sabrina, a Anne e a Júlia, a gente vai falar um pouquinho sobre a fibrose cística. A fibrose cística ela é uma doença genética autossômica recessiva, que é uma mutação no gene CFTR. Essa doença ela vai causar um desequilíbrio nas concentrações de cloro e sódio nas células produtoras de muco e suor. Por isso que ela também é conhecida como a doença do suor salgado. Pode afetar pulmão, intestino, pâncreas, fígado, sendo que o acometimento pulmonar é o que tem o maior número de mortes. A fisiopatologia da doença, ela se dá pela mutação do gene, que vai levar a uma produção excessiva de muco e um muco mais espesso. E aí o corpo ele vai ter dificuldade em eliminar corretamente esse muco. Bom, o CFTR se encontra na membrana apical do epitélio, nas vias aéreas pulmonares, e é responsável pelo transporte dos íons de cloro. Acontece uma mutação genética e aí esse transporte ele fica prejudicado. Com isso, vai alterar a composição do muco, vai deixar o muco mais espesso. E aí esse muco mais espesso, ele vai causar uma obstrução e vai favorecer as infecções nas vias aéreas. Os sintomas da fibrose cística, elas variam e podem incluir a tosse crônica persistente, a infecção pulmonar reincidente, a incapacidade de ganho de peso e a diarreia crônica. No adulto, conforme a doença vai se progredindo, vai haver a perda de capacidade pulmonar, maior risco de diabetes, osteoporose e hemateose mais frequente. Isso. Muito bem, muito bem. Isso, vai. Enfim. O teste do pezinho ele é a primeira triagem de fibrose cística na infância e, quando positivo, ele deve ser repetido e confirmado pelo teste genético ou pelo teste de suor. Quando o nível de cloro ele é superior a 60 mols por litro em 2 dosagens, associado a um quadro clínico característico, o diagnóstico ele é firmado. Oi, eu sou a Júlia e vou falar sobre 2 relatos de caso de fibrose cística em 2 irmãos adultos. Paciente número 01, 33 anos, sexo masculino. Apresentava desde a adolescência dispneia aos esforços, tosses e pneumonia. Já adulto, evoluiu com a piora da função pulmonar e hipersecreção. Foi diagnosticado com fibrose cística após 2 testes de suor positivo. Logo após, apresentou intercorrência infecciosa e foi internado para realizar antibiótico-terapia. Durante a hospitalização, o paciente apresentou insuficiência respiratória e choque, e após a deterioração clínica, evoluiu ao óbito. Paciente número 2, 32 anos, sexo masculino. Na infância apresentava tosse secretiva e dispneia aos esforços. Já adulto, os sintomas se agravaram. Em consulta foi avaliado e é diagnosticado com fibrose cística, também através do teste do suor positivo. O paciente segue estável com antibiótico-terapia ocasional para exacerbações clínicas. A família apresentava histórico positivo para a doença, com um irmão e uma tia paterna já falecidos com o diagnóstico. Oi, eu sou a Sabrina. Eu vou falar um pouco sobre os aspectos epidemiológicos na fibrose cística e como a fisioterapia atua na fibrose cística. A fibrose cística, como as meninas já falaram, é uma doença incurável e que apresenta um alto índice de mortalidade. Mas, durante os anos, o prognóstico da doença vem melhorado bastante devido ao avanço da medicina e da evolução dos tratamentos, né? E essa doença, antes, ela era predominante nos Estados Unidos, né? E nos países da Europa, norte da Europa. E hoje a fibrose cística afeta cerca de 30 mil crianças e adultos nos Estados Unidos e 70 mil no mundo inteiro. E toda a sua incidência varia de acordo com os países e as regiões. Então, a fibrose cística, ela varia de acordo com a sua incidência, né? Varia de acordo com as regiões.
e com os países, né? Como eu já falei, ela predominantemente afeta as pessoas dos Estados Unidos e do norte da Europa, como mostra esse gráfico. E como havia falado antes também, a sobrevida da fibrose cística aumentou bastante durante os anos, né? Devido ao avanço da medicina. Esse gráfico mostra um pouco sobre o aumento da sobrevida na fibrose cística. A fisioterapia respiratória ela é considerada um tratamento indispensável para a maioria das pessoas que possuem a fibrose cística, pois ela é essencial no processo de eliminação das secreções e no alívio dos sintomas respiratórios que são causados pela doença, né? E além de ajudar na remoção das secreções, a fisioterapia respiratória também ela auxilia nos cuidados do tratamento inalatório, nos exercícios posturais, na aplicação de exercícios de recondicionamento cardiorrespiratório e no treinamento da força muscular do paciente. Eu vou citar aqui algumas das principais técnicas que a fisioterapia recomenda para as pessoas que têm a fibrose cística, né? Então, são a tapotagem, a vibração, postura de drenagem, a técnica de respiração forçada, que é o TEF, né? Exercícios de expansão torácica, controle de respiração, oscilação oral de alta frequência, que é o OAF, a máscara de EPAP e os exercícios físicos, né? Para melhorar o condicionamento muscular do paciente. Ao final do trabalho, eu vou deixar aqui alguns vídeos de exemplo de como essas técnicas respiratórias são realizadas, tanto a tapotagem, quanto o OLAF, quanto a expansão torácica, quanto a drenagem postural. Vou deixar aqui alguns vídeos que demonstram como é realizada essas técnicas.